Olá, preste atenção nessas palavras: monoparentalidade, homoparentalidade e heteroparentalidade. Esses são nomes que caracterizam tipos de diferentes vínculos familiares. Para a justiça brasileira, como funciona o processo de união estável ou casamento para pessoas do mesmo sexo? E na hora da adoção de uma criança ou no processo de inseminação artificial, quais os direitos de quem quer criar um filho sozinho? O Espaço PUC vai discutir a existência de diferentes tipos de famílias. Hoje é quinta-feira, 11 de junho. Está no ar o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Boa tarde! Desde 2013, casais homoafetivos podem converter a união estável em casamento e garantir uma série de direitos como a divisão de bens. O tema do programa de hoje é a diversidade familiar. Quais os tipos de vínculos podem ser considerados na geração de um núcleo familiar? A nossa equipe conversou com Joana Ziller, uma das primeiras mulheres de Belo Horizonte a se casar com uma companheira do mesmo sexo. E o advogado Marcelo de Farias esclarece sobre os direitos garantidos às famílias. Confira na reportagem. Monoparentalidade, homoparentalidade e heteroparentalidade. Essas palavras definem maneiras de se construir vínculos familiares. Hoje o casamento, ele tanto para um casal heterossexual como para um casal homossexual, ele vai seguir todos os trâmites que já existem legalmente. Então ele vai se apresentar no cartório, vai ter todo um procedimento de documentação e os cartórios hoje vão admiti-lo como um casal a partir do casamento. Então nós não vamos ter, na verdade, a partir disso, uma família. A família já existia, eles só querem fazer uma forma específica, que é o casamento. Então basta ele ir ao cartório e casar. Nós temos uma resolução do CNJ que já admitiu o casamento de pessoas do mesmo sexo no nosso país. Joana Ziller vive com sua parceira há 13 anos e, ao longo desse tempo, conquistou uma série de direitos. Quando a gente começou a viver junta, não existia possibilidade legal de casamento. Então, essa também era uma ideia muito distante da nossa vida. Durante a convivência, a gente foi sentindo falta de uma série de direitos que outros casais tinham e que nós não tínhamos. A gente, no começo, por exemplo, há 13 anos, que é o tempo que a gente vive junto, a gente não podia nem declarar imposto de renda conjuntamente. Então havia uma série de pequenas coisas no nosso cotidiano que faltavam, uma série de pequenos direitos no nosso cotidiano que faltavam e que todos os outros casais heterossexuais tinham acesso a eles. E tão logo a lei permitiu esse tipo de união, o casal correu para o cartório e agilizou o processo do casamento. O casamento foi aprovado pelo Supremo, a possibilidade do casamento foi aprovada, a gente entrou com a papelada, temendo inclusive houve uma pressa nossa de entrar com a papelada, porque a gente temia que esses direitos não fossem garantidos por muito tempo. Outra discussão comum é sobre a criação dos filhos. O psicólogo Rodrigo Chaves defende que existem outros fatores que podem influenciar mais na formação da criança. As questões sociais, de pobreza, de falta de acesso à escola, cultura, lazer, influenciam mais do que essas questões de preconceito. A maneira como esses casais se constituem, a personalidade deles, a relação que eles têm, o que o filho representa na vida deles, tudo isso vai gerar um impacto na criação da criança. No nosso caso, eu vejo de uma maneira bem similar. Joana e sua companheira assinaram juntas o contrato de inseminação artificial, mas ainda estão na justiça para que a criança seja registrada no nome das duas. Por causa dessas dificuldades, outros casais buscam solucionar a questão de outras formas. Nós temos muitos casais que eles preferem a adoção por apenas um dos parceiros, que é permitido, a pessoa solteira pode adotar. Então, eles mascaram essa situação pelo preconceito. Qual que é o ideal? O ideal é que os dois se apresentem, passem por todo o procedimento e enfrentem a dificuldade. Para o advogado Marcelo de Farias, o papel do Estado não é interferir nos vínculos afetivos, apenas instruir.
Estado não pode interferir nessa situação. Ele tem que ajudar. Ele pode educar, conscientizar, ele pode propor, mas não proibir. E para falar sobre esse assunto e dar mais detalhes sobre os direitos das famílias no Brasil, recebemos Alice Birchal, professora do curso de Direito da PUC Minas e advogada. Também recebemos a Aline Ferreira, assistente social judicial do Fórum Lafayette de Belo Horizonte. Sejam bem-vindas ao Repórter PUC. Obrigada. Boa tarde. Aline, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você diferenciasse vara da família e juizado da família. Boa tarde. São duas varas que há uma confusão realmente quando trata-se de assunto que envolve crianças e adolescentes. Na vara da infância e da juventude, nós vamos estar atuando, direcionando, a garantia de direitos para crianças e adolescentes, mas contando especificamente vara infracional e vara civil. Vara infracional para crianças e adolescentes que cometem, crianças e adolescentes que cometem atos infracionais, e vão ter as medidas protetivas e as socioeducativas que deverão ser aplicadas para cada caso. A civil está voltada mais para a questão da defesa dos direitos, crianças que podem ser vítimas de abuso, outros tipos de violência, e há também a vara da infância que trabalha com a área da adoção. Agora, a vara de família está mais voltado para atender os juízes das varas de família, que as ações pautam em torno de divórcio e principalmente disputa pela guarda dos filhos. Então, há essa distinção de ações e o serviço direcionado acaba sendo diferente. Embora a gente trabalhe sempre visando o bem-estar, a garantia dos interesses das crianças e adolescentes envolvidos, mas o objeto do trabalho se diferencia por estar em varas diferentes. Alice, também é necessário diferenciar o casamento e a união estável, Tem algum direito que pertence a um e não pertence a outro? Como diferenciar essas duas práticas aí? Boa tarde. Na verdade, a Constituição, a partir de 1988, ela quis acabar com essa diferença. Até a nomenclatura veio com a Constituição União Estável. Antes a gente trabalhava com o nome concubinato. Por quê? Porque era uma infração, era o tipo de uma infração. Quem é uma infração civil, quem não podia se casar acabava morando junto, e isso não era tutelado pelo direito. A partir da Constituição, ela traz formas familiares, duas pelo menos, reconhecidas, que são a união estável, o casamento e a família, que ela chama de monoparental. Então, essas três formas familiares são formas que constitucionalmente não se discute mais. A união estável e o casamento, a Constituição não queria dar tratamento diferente. Tanto que a única questão que a Constituição se refere à união estável é dizer que é aquela que pode ser convertida em casamento. Então, todo mundo que pode se casar também pode estar em união estável. Qual que é a diferença? A diferença é formal apenas. O casamento, como o doutor Marcelo explicou antes, você vai ao cartório civil, e tem a interferência do Estado nessa forma de casar. Então, a partir deste ato formal, em que um cartório está lá com seus serventuários e a interferência do Estado, inclusive para dar este documento, a partir dali começou o casamento e o regime de bens vai ser escolhido nesse momento também. Agora, a união estável é aquela brincadeira que a gente fala, foi fono, foi. Ninguém sabe direito como começou. É muito raro que um casal ou um par homossexual ou um casal heterossexual que esteja em união estável saiba exatamente o dia que começou. Hoje tem alguns que fazem casamentos, na verdade casamentos sociais, é uma festa de casamento, e aí fica público. Eles dão essa publicidade perante as pessoas que eles estão ali. Mas isso não é um casamento para o direito, isso é uma união estável. Casamento para o direito é aquele com a interferência do cartório, feito perante o cartório. Quais são os efeitos da união estável, juridicamente dizendo, e os efeitos do casamento? A Constituição quer que sejam os mesmos. Então, e hoje estendida também a união homossexual. Quer dizer o seguinte, como ela disse também, que ela via que os direitos não estavam sendo tutelados a ela, por isso que elas quiseram casar. Infelizmente, a gente ainda tem alguma carga de preconceito, inclusive com a união estável heterossexual.
Então, eu costumo dizer que é mais fácil para a vida do par ou para a vida do casal que eles estejam casados, que o documento está lá, ninguém vai questionar. O grande problema da união estável é provar quando ela começou. Então, às vezes o casal vai namorando, de repente um vai para a casa do outro, ou voltam de uma viagem e já começam a morar juntos. Morar junto só também não é característica de haver união estável. Então, é muito difícil de você provar exatamente o momento. E qual que é a consequência disso? É a consequência patrimonial. Então, por exemplo, às vezes o homem já tinha um apartamento antes de se casar, e aí ele casa, fica comprovado que esse casamento era antes do casamento. Agora, na união estável, ele ainda, digamos que ele já tinha o casamento, mas ele registra o casamento depois da união estável. E aí ele vai provar que aquilo não era uma união estável, ele vai querer provar que não se tratava de uma união estável, e se de um namoro, e a moça vai querer dizer que era uma união estável já, e portanto ela teria direito ao patrimônio. Então este é o problema da união estável. Mas não há uma diferenciação de efeito, a diferença é só de forma. E hoje um casal heterossexual, da mesma maneira que um homossexual, tem os direitos garantidos, por exemplo, eles podem declarar o imposto de renda juntos, podem comprar uma cota de clube, fazer um plano de saúde, os direitos são os mesmos? Os direitos hoje são os mesmos. Como eu disse, infelizmente, isoladamente, a gente vai ter um caso ou outro que um juiz interprete que não é igual, mas realmente a predominância de interpretação é que tudo que caiba ao casamento cabe também à união estável. Inclusive, por exemplo, a Caixa Econômica Federal hoje aceita financiamento, fazer financiamento, então os direitos são os mesmos. Bastante esclarecedor esse primeiro bloco, não é, Maria Helena? Mas a gente vai dar uma pausinha rápido porque nós vamos para o intervalo. O Espaço POC está de volta e hoje a nossa conversa é sobre a diversidade de vínculos familiares no Brasil. Mas antes de retomar a conversa com nossos entrevistados, vamos conferir o depoimento de uma jovem que foi criada por um casal de mulheres. Veja só. Elas começaram a se relacionar quando eu tinha mais ou menos 9 anos. E logo depois disso, a gente foi morar na mesma casa que a Nelma. E aí eu peguei e falei pra minha mãe. Eu era uma criança muito inteligente, assim, meio esperta, e eu saquei que não era só amizade, até porque elas dormiam no mesmo quarto e tudo mais. E aí a minha mãe conversou assim comigo: Maíra, se tiver alguma coisa que você queira conversar comigo e você não conseguir ou não se sentir à vontade, pode escrever uma cartinha que eu respondo. Aí eu escrevi uma carta e deixei do lado da cama delas. E a carta perguntava: você e a Nelma são amigas ou são outra coisa? Sim, falava várias coisas e falava que eu amava ela, que sempre amaria, e perguntava isso no final. E aí ela me chamou na noite seguinte para conversar e falou: olha, eu e a Nelma a gente se ama, mas eu amo você e a sua irmã acima de tudo, então se de alguma forma isso te causar sofrimento, vocês são minha prioridade. E aquilo me deu muita segurança, assim. Então a partir desse momento eu sempre aceitei que elas se amavam, não eram só amigas, que existia uma outra relação. E a partir disso a Nelma começou a fazer parte, assim, da nossa família. A nossa relação foi uma relação de família normal sempre, então a gente sempre teve problemas e muito amor para resolver todos eles, assim. Teve adolescência, teve brigas e discordâncias e erros na criação e acertos na criação, como qualquer família, mas a gente se ama muito. Eu viajo sempre, não moro mais com elas, mas sempre viajo para encontrar a gente viaja juntas e tal. Eu acho que é isso que tem se dito que é um novo tipo de família, na verdade sempre existiu. Famílias fora do padrão normal, mães que criam filhos sozinhas, avós que criam netos, tios que ajudam na criação e às vezes até criam sobrinhos, sempre existiu. Só que agora está sendo uma coisa mais aceita. No Dia dos Pais, a escola tem que aceitar que nem sempre a criança é criada pelo pai. Então, assim, eu acho que só está se tornando mais humano a forma de olhar para a criança, para essa pessoa, assim, para aceitar essas novas configurações, porque elas sempre existiram. Só que agora elas estão sendo mais aceitas e tornadas visíveis, assim, visibilizadas. A gente viu aí, então, várias maneiras de se adaptar a uma família, né? Outro jeito de se adaptar é quando um casal passa por um processo de separação. Nesse caso, como que um assistente social, ele procura analisar para ver com quem que vai ficar a guarda das crianças, quem que tem o direito de visitar, como que isso funciona?
Bom, primeiramente, o assistente social que faz parte dentro do corpo jurídico, né, no caso o Tribunal de Justiça, ele é um assistente técnico, no caso nós somos peritos judiciais que atendemos determinações judiciais para desenvolver o nosso trabalho, que no caso será uma perícia, sugerindo ou opinando, de acordo com a nossa formação, o que é o melhor para a criança. Diante de uma situação delicada, que é uma separação, divórcio, seja ele consensual ou litigioso, mas que envolve guarda de filhos. O trabalho consiste, primeiramente, na realização de um estudo, que no nosso caso, estudo social, por sermos assistentes sociais. Se for um caso solicitado para psicologia, é um estudo psicológico, uma avaliação que é uma atribuição desse profissional específico. Então, à luz do estudo social, nós vamos recolhendo várias informações e indícios de como é essa família, de como era no período que eram casados ou mantinham uma união estável, como cuidavam dos filhos e como vai ser após essa ruptura. E o foco principal tem que ser no bem-estar e no interesse da criança e, sobretudo, como a gente vai poder contribuir para que a preservação da convivência familiar seja preservada mesmo diante de uma separação dos pais. O que é preciso ter em mente que conjugalidade é diferente de parentalidade. E há um equívoco que hoje, né, que ainda mantém-se presente na nossa sociedade, de que os pais se separaram, tem que decidir quem vai ser o guardião. Então já vai se trabalhando com uma premissa que tem que escolher que o pai ou a mãe é que vai ser o responsável pelos filhos. E não necessariamente precisa ser assim. Vamos ver como a vida da criança vai ser após a separação e de que maneira a gente vai preservar a convivência dos filhos de casais separados. E hoje pode-se ter a guarda compartilhada, ambos responsáveis juridicamente e legalmente pelos filhos, independente de estarem casados ou não. Então, nós vamos colhendo várias informações de como os filhos estão sendo tratados, como eles estão adaptados a essa nova rotina, onde que a inserção social, cultural que eles estão, como que está o acesso à educação, a convivência com outros irmãos se tiverem, né, nesse contexto, e vamos tentar elucidar todas essas informações e ver o que o momento pode ser o melhor para a criança, porque diante de uma situação de separação dos pais ou de uma disputa de guarda, não tem como falar que não é sofrido e doloroso para uma criança. Então, nesse momento, a gente tem que tentar garantir que ela possa ser o menos atingido, né, a criança, nesse tipo de situação. Então, a gente vai colhendo informações, os procedimentos, entrevista, pode-se realizar visita domiciliar. Oi? Quanto tempo dura esse processo, esse estudo? Olha, o estudo, ele varia também de cada profissional, a maneira como que ele conduz, as técnicas que vai utilizar e também varia de caso a caso. Como que está o contexto, a situação do litígio. Então, você vai procurando conhecer dentro daquele meio social e o contexto que essa família e os filhos estão inseridos para adquirir informações de que como eles estão e como ficarão após essa separação. Então, você pode ter contato com a escola, com outros familiares, a rede social que a família e os filhos estão envolvidos. E a partir de todas essas informações, a gente vai partir para o momento de quê? De elaborar o laudo social, é onde a gente vai reduzir, né, elaborar todas as informações que a gente tem através desse documento que será encaminhado para o juiz. Nesse caso de separação, em que casos que os pais procuram mais assistência do advogado, né, na guarda pela criança? Quando há alguma disputa. Às vezes você tem um quadro todo favorável do divórcio, mas quando chega em relação às crianças, os dois se sentem aptos, por exemplo, a exercer a guarda unilateral. Embora hoje realmente a gente tenha a guarda compartilhada, nem em todos os casos é possível fazer essa guarda compartilhada. E os pais acabam disputando, cada qual querendo que a criança ou as crianças fiquem só com ele. Então, numa disputa dessa, inclusive para o juiz saber se realmente o melhor interesse da criança e não dos pais, pode ser até um terceiro a ficar com essas crianças, uma avó, um tio, porque naquele momento o pai e a mãe, nenhum deles apresenta circunstâncias para estar com a guarda unilateral, quer dizer, um deles apenas exercendo a guarda, ou
compartilhada. A gente costuma dizer que para haver uma guarda compartilhada também há de haver uma sintonia entre os pais. Exatamente para não virar esse jogo de que o pai às vezes é mais bravo, ou a mãe mais brava, mais severa, e aí briga com o pai e vai para casa da mãe, briga com a mãe e vai para casa do pai. E a criança acaba manipulando essa situação. Então também tem que ter um esclarecimento. Uma relação entre os pais, é necessário que eles conversem para decidir os assuntos das crianças, no caso de guarda compartilhada. Exatamente, Sim. por isso esse amadurecimento necessário também. E o que tem que ser aprendido, né, e difundido socialmente, que embora os casais se separam, eles querem romper um vínculo, mas um vínculo eles vão ter, um elo eles vão ter para sempre, por causa dos filhos em comum. É isso que ainda tem que aceitar, porque eles querem distanciamento total, e como vai manter um distanciamento se tem filhos? E às Frutos vezes é dessa importante relação. a presença dos dois em alguma decisão do filho, né? Às Uma vezes não, interferência. os dois são importantes sempre. E uma outra questão também que a gente vê é nessa disputa, eles não reparam na criança, o que está acontecendo realmente com a criança. E é isso que é importante para o judiciário e para as equipes todas, o que é importante é como será o desenvolvimento desta criança. E o cuidado que se tem que trabalhar nesse sentido é porque, às vezes, profissionais que estão envolvidos focam no litígio e esquecem a criança, porque o litígio está tão acirrado que a criança, os filhos que estão envolvidos, às vezes ficam de lado. E, na verdade, a gente tem que partir ao contrário. É das crianças, dos filhos, para depois chegar no litígio tão acentuado do casal. Porque o primeiro interesse são deles. Professora Alice, e no caso de adoção de crianças por casais homoafetivos, como é que está a situação atualmente? Ainda bem que cada dia mais nós temos decisões favoráveis a isso. Mas, infelizmente, até por desconhecimento e por uma carga de preconceito muito grande, eu costumo dizer em sala de aula, quando eu estou ensinando adoção, eu digo, olha, o que é melhor? Ficar uma criança na rua, no sinal, dormindo ao relento, mal criada nesse sentido, né, no sentido social do termo, do que ter um casal homossexual. E eu particularmente não uso a palavra homoafetiva, porque ou é todo mundo afetivo ou é todo mundo sexual. Então eu prefiro heterossexual e homossexual. Então, para o homossexual, querendo criar essa criança ou essas crianças, então eu não vejo nenhum motivo. E também dizer que todo casal heterossexual é um casal bom para criar uma criança, às vezes não é. Nós temos pedofilia, nós temos maus tratos. Então nós temos que tirar essa impressão de que todo par homossexual é ruim e todo par heterossexual, todo casal heterossexual é bom. O que nós temos que ver é se essas pessoas, esses sujeitos, esses indivíduos estão aptos a receber uma criança em adoção. Né? Essa adaptação de todo mundo, da criança ser adotada e do casal ou do par que vai adotar essa criança. A lei, ela não tem essa terminologia, ela fala do solteiro, mas o que não é proibido é permitido. Então, mais uma vez, o trabalho delas é muito importante, porque às vezes as pessoas falam assim, porque o processo de adoção é demorado. Eu sou a favor da demora do processo de adoção, porque tem que ver a intenção de quem está querendo adotar. Nós temos escravidão infantil, nós temos trabalho infantil, tem aquela pessoa que adota para falar, eu sou boazinha, eu estou adotando, e ela acaba escravizando essa criança. Então, nós temos casos assim. Então, mais uma vez, as psicólogas e assistentes sociais, nesse caso, são importantíssimas para saber se esse par ou esse casal está preparado. Ser homossexual ou ser heterossexual, para mim, não tem a mínima relevância. O que importa é como eles criarão essa criança. Gente, agradeço a presença de vocês no programa de hoje. Muito obrigado, foi muito esclarecedor. Agradecemos também. E essa edição do Espaço PUC fica por aqui. A gente se encontra no próximo Repórter PUC, toda quinta-feira às 4h30 da tarde. Participe e envie sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. Na segunda-feira eu volto às 4h45 da tarde e eu espero por você. Até lá! Obrigada pela companhia e até a próxima!